CBN. CBN Vida e Aposentadoria. Continua ainda a polêmica dos desvios no INSS, para a gente falar uma palavra não tão feia, né? O governo federal ampliou até o dia 14 de fevereiro do ano que vem o prazo para aposentados e pensionistas do INSS contestarem descontos não autorizados que tenham sido feitos por associações. A gente vai conversar agora com a advogada especialista em Previdência, aqui no quadro Vida e Aposentadoria, Giane Maria Bueno. Doutora Giane, boa tarde, obrigado por participar com a gente mais uma vez aqui do Vida e Aposentadoria. Olá, boa tarde a todos. Nós aqui que agradecemos a oportunidade de mais uma vez estar participando e podendo compartilhar um pouco das informações e conhecimento nessa área do previdenciário, que, como a gente sempre fala, é um pouquinho complexo, mas a gente tenta trazer uma linguagem mais simples para os telespectadores. É isso mesmo, doutora. Bom, muita gente já percebeu o desfalque, né? Já foi atrás, mas por que o INSS decidiu prorrogar esse prazo para contestar os descontos indevidos até 14 de fevereiro do ano que vem? Aconteceu mais alguma coisa aí, doutora Giane, ou não deu tempo de todo mundo contestar? Existe uma grande massa da população ainda que não fez a contestação, né? Então, foi identificado e visto a necessidade, às vezes por falta de conhecimento, ou até vezes por dificuldade no acesso à forma. Então, o governo federal também, no intuito de não deixar, vamos dizer assim, ninguém para trás, resolveu ampliar mais uma vez aí essa questão, para que ninguém, né, venha a não ter a oportunidade de estar contestando aquilo que foi indevidamente retirado do seu benefício. Doutora, Thalita Souza aqui falando, e quem que tá para receber esse prazo, né? Seguem ali os mesmos beneficiários, aposentados, pensionistas? Isso, teve uma modificação que agora são mais 17 entidades que possivelmente tiveram feito o benefício legal, então foi ampliado para analisar mais outras entidades, né, associativas. Então, pode ser que muitas vezes, naquele momento que a pessoa fez requerimento, não foi identificado desconto, mas agora, como houve essa abrangência, mais entidades, pode ser que tenha alguma associação que não foi analisada, né? Então, agora existe a possibilidade de mais segurados analisar a questão dos seus descontos indevidos. Uhum. Pode aparecer mais gente, então, né? E para tirar a dúvida, porque a gente já falou várias vezes, doutora Giane, mas a pessoa que não foi atrás, muitas vezes ela tem uma dificuldade, né? Então, quais canais o beneficiário tem para contestar esse desconto junto à INSS? Tem que ir na agência, dá para fazer pelo aplicativo, pelo site? O ideal, nas agências eles não estão reconhecendo, não estão fazendo esse tipo de serviço, mas pelo 135, no site do Meu INSS e também no aplicativo do celular. Então, o beneficiário, ele vai entrar no site do Meu INSS. Eu vou tentar dar algum passo a passo aqui, se alguém puder anotar ou rever, né? Vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter é a sua senha Gov. O que a gente identifica no escritório é que muitos segurados, devido à idade ou a grande dificuldade com a informática, não tem essa senha do Gov. Então, como primeira coisa, como adquirir a senha do Gov caso você não tenha? Você pode ir até uma agência do INSS e pedir a senha provisória. Eles vão te dar essa senha, você vai entrar no aplicativo, digitar a senha provisória e criar a sua senha. Então, sem essa senha ao aplicativo ou ao site, a gente não consegue acessar os serviços. Superado esse problema, conseguimos a senha, a gente vai entrar com o CPF lá no site do Meu INSS, é só digitar no Google, Meu INSS, vai abrir a plataforma, a gente vai digitar o CPF e a senha e vai entrar na página. Nessa página inicial, bem um pouquinho embaixo, vai ter assim, serviços, e aí vai ter um localzinho de clicar que vai estar escrito consultar desconto das entidades associativas. Nesse momento, o segurado vai clicar nesse botão, vai abrir outra tela, e nessa tela vai ter algumas perguntinhas para ele clicar. A primeira pergunta é assim: você autorizou o desconto? Aí, obviamente, o segurado vai colocar não autorizei.
Embaixo vai pedir o telefone, o e-mail. Por quê? Porque o INSS vai responder você através desses dois canais. Ou vai mandar uma mensagem para você no WhatsApp do seu processo, isso é um pedido que a gente vai iniciar, né? Um pedido. Ou pelo e-mail. Preencheu, embaixo vai ter 2 ticks que você está ciente e que você tem o conhecimento e você vai enviar. Vai estar lá, enviar. Nesse momento, você enviou esse pedido para o INSS, eles vão analisar, né, se houve no seu benefício os descontos e vão fazer um cálculo. Então, tem clientes nossos que na hora que fez esse pedido, voltou a resposta perguntando se ele identificava o desconto, se ele tinha feito os descontos para algumas entidades. Aí ele respondia que não. Aí o INSS pede para essas entidades comprovar que houve esse desconto, se tem contrato assinado, enfim. Geralmente as entidades não têm esses documentos. E aí o INSS defere o pedido e dá um prazo de 30 dias para o recebimento do valor indevido. Bom, e a dica que eu dou é se de repente... Pode seguir, doutora, por favor. Pode falar. Não, a dica que eu dou é que eu né? A dica que eu dou é se você não tem familiaridade com essas questões de informática, sempre procurar cadastrar um e-mail de alguém que da sua confiança, que vai passar para você o recado. Legal. Apesar que o 135 manda no WhatsApp também. Mas aqui a gente tem situações que não tem, o segurado não tem WhatsApp, não tem e-mail, né? Pode estar ligando também no 135 do INSS e fazer o pedido. Uhum. E doutora, a partir do momento em que esse pedido é feito, qual que é o prazo ali? Tem algum prazo já para a resposta do INSS, para a devolução desses valores? Como é que vem sendo esse andamento? Eu vou falar para você da minha experiência aqui de algumas pessoas. Não tem demorado, tá? Aqui na nossa região não tem demorado. Geralmente quando eu falo não demorado, né? Essa relação de tempo é muito subjetiva, né? Perto de alguns movimentos do INSS que demora até 120 dias para ser analisado, então a gente fala que não é demorado. Mas, assim, prazo de 30 dias para ter analisado, aí esse processo vai depender. Então, geralmente, vou pôr no máximo 30 dias, eles estão respondendo. Aí depois vem o extrato, aí você faz um termo de adesão, você concorda com aquele valor e envia novamente. Aí eles vão analisar e vai mais uns dias, e depois que é aprovado, em média 30 dias para receber. Já aconteceu o caso de 15 dias a pessoa recebeu o dinheiro, porque estava próximo ali do pagamento e acabou recebendo. Mas o prazo está sendo 30 dias em média para o ressarcimento após todas as aprovações. Mas se deixar para a última hora, pode ter problema, né? E se perder o prazo, então, nem se fala, né? Até o momento, o governo federal falou 14/2/2026. Nós não sabemos se isso vai ter mais prorrogações. O ideal é que se faça o mais rápido possível, né? A questão da urgência da devolução. Então, tudo que a gente começar a fazer antes, né? Porque tem esse processo de análise de documentos, né? Então, dentro do processo administrativo, é interessante que se respeitem todos os prazos. Uhum. E aí, doutora, qual que é a orientação aí para quem de repente está nos acompanhando e ainda está na dúvida ali se houve ou não um desconto indevido, mas ali não tem certeza? Qual que é ali a recomendação que você daria para quem está nessa situação? Eu faço a orientação de que todos que tenham dúvidas, porque eu falo por experiência própria, você pode consultar os extratos do seu pagamento. Por que acontece? Mas um exemplo, existem muitas pessoas que fazem empréstimo consignado no benefício. Então, quando vem um valor líquido, eles entendem que faz parte do desconto do próprio empréstimo. Então, eles não têm a real certeza do valor, né? Então, às vezes passou batido esse desconto. A maioria dos segurados ele não percebeu. Então, para que a gente tenha certeza dos descontos, eu teria que voltar todos os extratos, consultar extrato por extrato para ver se teve o benefício. Então, o melhor caminho é fazer, sim, a consulta desse passo a passo que eu falei. Ela vai ser deferida ou indeferida. Se não houver nenhum desconto devido, o meu INSS, né, o INSS ele vai falar, desculpa, que não houve nenhum desconto. Aí sim orienta a pessoa a voltar atrás dos extratos e confirmar. Mas o erro é muito baixo, a probabilidade.
E se ela fizer a consulta, ela vai ver que houve os descontos e ela pode fazer a conferência daqueles meses que foram indicados. Mas o ideal é que se faça, entrou no meu INSS lá, consulta dos descontos indevidos. E o próprio INSS vai apresentar para vocês quais foram os descontos indevidos. Agora, o INSS apresentar dá um gancho para outra coisa. O INSS não vai procurar o segurado, né, doutora? Então a gente tem que ficar esperto porque, infelizmente, muitos golpes acontecem com os aposentados, né? Então, para deixar isso claro, você até já falou pra gente aqui quais são os canais aí para que a pessoa vá buscar se foi prejudicado ou não, se teve desconto ou não, mas o golpe tá aí também, né? Sim, infelizmente. A era da tecnologia trouxe diversos avanços, mas também abre precedentes para que realmente aconteça alguns desvios, né? É interessante também que o segurado, seja ele aposentado ou pensionista, ele sempre, nesse canal do meu INSS, ele vai ter acesso mensalmente ao seu extrato de pagamento. Que consulte o seu extrato e verifique, né? Porque se de repente a gente vê um desconto ali no extrato, que a gente pode imediatamente fazer o bloqueio desse desconto, né? Infelizmente a gente tem aconteceu esse fato dessa fraude. Geralmente os aposentados e pensionistas eles usam da margem do crédito e ali algumas empresas elas se aproveitam, né, para fazer alguma fraude. Então sempre, se é idoso, sempre está com familiar. Se recebeu alguma ligação de alguma agência bancária ou de qualquer instituição o qual ela não procurou, comunique a um parente, alguém de confiança, para evitar esses tipos de abertura também de possibilidades de golpe. Então, e sempre verificar o extrato aí do pagamento. Para a gente fechar, doutora, o Aparecido, nosso ouvinte, disse que foi descontado da aposentadoria dele, ele mandou essa data desde julho, mas está ainda em análise. Não é todo mundo que tem os 30 dias que você disse numa resposta anterior, né? É caso a caso isso. Isso. Na realidade, é muito moroso a questão ainda do INSS, não só para essa questão, mas a questão de outros benefícios outros pedidos que a gente faz. Eu oriento ele se ele já tem essa senha do INSS, ele estar consultando o pedido dele, ele vai lá, meus pedidos, consultar pedido, vai estar lá o pedido que ele fez, ele entra, porque já aconteceu aqui no escritório, da pessoa não se atentar às notificações. E aí, na hora ela não viu que o pedido teve andamento. Então, sempre, né, Francisco, entre no seu INSS, clique lá em consultar pedidos. É muito difícil eu estar falando aqui sem demonstrar, mas lá nos pedidos vai ter 3 abinhas, que uma vai estar assim, os documentos. E às vezes o documento, eles vão mandar um extrato, e é onde você vai dar o aceite. Então, às vezes, você não viu nas notificações, então entre sempre lá em consultar pedidos, que pode ser que lá naquela aba anexo tá o descritivo, né, do que foi indevido. E aí, para dar continuidade, você precisa dar o aceite no termo de adesão para devolução. Então, sempre ficar atento, não esperar só a notificação da movimentação, mas sempre que possível, entra lá, consultar pedidos, vai lá no pedido que está aberto, que é a devolução dos descontos indevidos, e vai abrir outro e você vai ver o andamento. Tá explicado aí, passo a passo, para o nosso ouvinte que teve a dúvida. Aliás, para todos os nossos ouvintes, muitas dúvidas tiradas aqui por Giane Maria Bueno, advogada especialista em Previdência no quadro Vida e Aposentadoria desta segunda-feira. Doutora Giane, muito obrigado, boa semana e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, boa semana a todos, e nós aqui da Michelin estamos à disposição para qualquer dúvida para ajudar a população. Muito obrigado. Obrigada, doutora. 3h23.